essa oportunidade de estar aqui com você. Dá andamento, então, na parábola do semeador, tá? Então, saiu aquele que semeia semear, enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente. E os pássaros do céu vieram e comeram. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou. Era uma pedrinha que estava mais ou menos encoberta, tinha uma poeirinha de terra por cima, por isso que a semente conseguiu germinar. Mas a terra não era muito profunda, então não deu para formar raízes. Queimou-se com o sol, secou. Outra quantidade caiu no meio dos espinhos, e aí até tinha um pouco mais de terra. Só que os espinhos cresceram e afogaram, né? Não permitiram que o sol entrasse para poder dar luz, para poder desenvolver aquela plantinha que estava germinando. E uma outra quantidade caiu na terra boa, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E aí ele dá a explicação dessa parábola, né? Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Então, o que acontece? Às vezes a gente está aqui, por exemplo, e nós estamos ouvindo o ensinamento que nos é passado. Só que a gente ouve mais ou menos, né? Conforme a gente está ouvindo, até que a gente fixa um pouquinho e começa a florescer isso dentro da gente. Mas a gente não prestou atenção suficiente. Então, logo, qualquer pensamento negativo, qualquer tribulação, qualquer dor, qualquer coisa leva embora. Não fixa, né? Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si. Isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aí você tem o que você recebeu junto da pedra, ou seja, está um espacinho, está um pouquinho maior. Essa palavra, ela entrou um pouquinho mais no coração da pessoa. A pessoa prestou um pouquinho mais de atenção. Ela chegou a ficar feliz com aquele ensinamento. Só que não formou raízes. Ela não meditou o suficiente sobre aquilo. Ela não aprendeu o suficiente aquilo. Ela não trabalhou o suficiente aquilo. No primeiro probleminha que aparece, ela deixa de lado. Foi embora. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Então esse aqui, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, fixou um pouco mais, germinou um pouco mais dentro de si. Só que aí ele tem as preocupações do dia a dia. Vocês lembram da historinha da Marta e da Maria? Ele tem as preocupações do dia a dia. Ele tem filho para cuidar, ele tem casa para limpar, ele tem que fazer comida para o marido, ele tem que trabalhar fora, ele tem que fazer isso e aquilo. Moral da história, deixa de lado os ensinamentos, porque a correria do dia a dia é muito grande. A serviçada não termina, né? Então assim, você nunca mais para de limpar, a poeira não para de vir, você não para de limpar, você limpa e tá sujo. E aí você acaba esquecendo que você tinha que deixar um tempo para Deus. Você acaba esquecendo que você tinha que fazer caridade. Boa tarde. Você acaba esquecendo que você tinha às vezes que ir no centro, ou que você tinha que dar uma atenção maior para alguma criança da família, né? Você acaba deixando de lado os ensinamentos de Jesus, porque o trabalho não acaba, né? Mas aquele que recebeu a semente em boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Então existe aqueles de nós
que vem, ouve o ensinamento e guarda aquilo no coração. Mas não só guarda, faz frutificar, faz florescer. É aquele que passa o ensinamento adiante. É aquele que chega, enquanto está varrendo a calçada, está pensando no assunto e está falando com a vizinha. Ô vizinha, ó, eu ouvi isso lá no centro, ó, eu gostei daquele ensinamento, eu acho que faz sentido aquele na nossa vida, né? É aquele que vai e lembra que é dando que se recebe. Vocês lembram da oração de Francisco de Assis? Que fala que é dando que se recebe? Então, é aquele que pensa assim, bom, eu vou fazer o bem e eu sei que eu vou receber o bem de volta. Então, eu vou passar essa bola do bem para frente, né? É aquele que às vezes vira e fala assim, olha, eu até não tenho muito, mas eu posso emprestar o meu ouvido, por exemplo. Eu posso fazer a caridade moral, né? Porque a caridade moral é a mais difícil da gente fazer. É quando a gente empresta o ouvido. É quando a gente visita um doente. É quando a gente visita um familiar que faz tempo que a gente não vê, né? É quando às vezes a gente vai num asilo visitar os velhinhos. É quando a gente faz sopa às vezes para levar para o morador de rua, né? Esse trabalho, quando a gente coloca o nosso tempo para fazer algo pelo próximo, essa é a caridade moral. E é a mais difícil de se fazer, né? Porque 98% do tempo e das pessoas estamos todos muito ocupados na correria do dia a dia. Estamos todos muito atribulados com as solicitudes deste século, como está falando aqui no Evangelho, né? Estamos atribulados acompanhando nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, etc. O que é que está acontecendo na vida política. Quem é que tem relacionamento com quem, a roupa que cada um usou, entendeu? Se a pessoa estava com um sapato ou com uma bolsa que custou 20 mil reais ou o quê, né? Então a gente passa às vezes muito tempo preocupados com coisas que não nos levam a lugar nenhum. E nós deixamos de lado os ensinamentos de Jesus. Nós deixamos de colocar em prática qualquer bem que a gente possa fazer e que não depende de dinheiro, né? Porque veja, se a gente parar uns pouquinhos só para a gente ouvir uma pessoa que está em sofrimento, depende da quantidade de dinheiro que eu tenho para fazer isso, né? Se a gente parar um pouquinho só para brincar com uma criança que está pedindo atenção, depende da quantidade de dinheiro que a gente tem. Se a gente parar para dar atenção para alguém que está passando às vezes e pedindo alguma coisa, que às vezes a gente não pode dar a coisa que a pessoa está pedindo, mas a gente pode dar atenção, ouvir a história da pessoa. Depende se a gente tem dinheiro ou não, se a gente tem condição ou não, né? São coisas que todo mundo pode fazer, que todo mundo pode alentar alguém, que todo mundo pode acalentar alguém, e muitas vezes a gente não faz. Porque a gente está muito ocupado assistindo, às vezes, uma novela, um BBB da vida e sei lá mais o que, né? Então, essa é a parábola do semeador. Nós precisamos sermos aqueles que vão fazer essa semente frutificar, essa semente aumentar. Nós precisamos levar a mensagem de Jesus para as outras pessoas. Kardec nos disse que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E aí eu costumo fazer um paralelo com os nossos irmãos testemunhas de Jeová, que tiram um tempo da vida deles toda semana para ir lá bater na porta dos outros e falar de Jesus, né? E às vezes a gente se estressa com isso. Às vezes a gente fala, putz, está batendo aqui de novo, eu estou fazendo almoço, eles estão aqui, eu não posso atender isso agora. Mas a gente não faz o que eles fazem, né? A gente não vai lá falar de Jesus para ninguém. E eles vão lá, eles dão a cara a tapa e vão, mesmo querendo, às vezes, presumindo que vão receber, às vezes, um não, ou que vão receber uma porta na cara, eles estão lá. Mesmo você virar para eles e falar assim, não, olha, eu sou de outra religião. Semana que vem eles estão lá de novo, entendeu? Com todo o amor e carinho e respeito, e vão lá falar de Jesus pra gente, com uma mensagem nova. Aí, o que aconteceu na pandemia com eles?
Eles não foram presencialmente, eles mandaram carta, eles ligaram, falaram pelo telefone. Quantos de nós ligou para alguém durante o pandemônio para saber se estava tudo bem com a pessoa, para saber como é que ela estava enfrentando o pandemônio, se ela estava tendo alguém para conversar, se ela estava tendo alguém para ouvir, para ouvi-la no caso, né? Ou se ela estava ouvindo alguém que estava em sofrimento, alguma coisa, né? A gente não faz isso, é difícil. Existem alguns centros que têm alguns trabalhos espíritas que fazem isso, mas a maioria não faz, né? Então, assim, nós precisamos ser estas pessoas que estamos colocando em prática os ensinamentos do Evangelho, né? Independentemente da nossa condição financeira, a gente precisa fazer isso acontecer. Porque quando a gente para e analisa a história dos primeiros cristãos, a maioria deles, eles foram despojados dos seus bens, né? Seja porque eles estavam tão preocupados em fazer a caridade, que eles acabavam doando tudo para conquistar uma comida para um cobertor para outro, qualquer coisa do gênero. Seja porque pela perseguição eles foram tirados dos seus bens, né? Foram expropriados. E eles continuaram falando de Jesus, eles continuaram pregando a boa nova, mesmo numa condição muito humilde. Os apóstolos de Jesus, né, os seguidores de Jesus, eles saíram pelo caminho sem nada. Eles não tinham nem provisões. Tem um outro trecho do Evangelho que fala que eles saíram, eles não carregavam nem comida, né? Eles não tinham um monte de roupa, eles não tinham comida, eles não tinham nada. E saíram para falar sobre Jesus. Eu conheci um senhor evangélico, já faz muitos anos isso, e que ele tinha uma igreja, né? Tinha entre aspas, né? Porque não era necessariamente dele, né? Mas então ele tinha alugado um salão pequenininho num bairro aqui da cidade, um bairro bem humilde. E aí ele tinha uma cama no fundo da igreja, né? Uma cama com banheiro no fundo da igreja. Ele morava ali e ele vivia para a comunidade. Então ele era aquele pastor antigo, vamos dizer assim, que ele acompanhava o rebanho dele de verdade. Então ele não tinha de onde tirar para comer, né? O que ele recebia às vezes era uma junção de coisas para pagar o aluguel da igreja, onde o pessoal se reunia, para pagar a luz da igreja, e ele não tinha para ele. Então ele falava assim: olha, está escrito lá na Bíblia que os pássaros não trabalham, mas comem também, né? Que todos os filhos de Deus são amparados, que os animais são amparados. E ele falou assim: eu sou amparado. Ele falou assim: sempre tem um que me traz às vezes uma galinha, ou me traz uns ovos, ou eu almoço na casa de porque às vezes eu vou lá ajudar alguém que está precisando, e aí eu almoço na casa da pessoa. E ele vivia como os primeiros cristãos e conseguia viver, né? Era uma mistura ali de caridade que ele estava fazendo o tempo inteiro, com a fé que ele tinha, né? Que tem um outro texto do Evangelho que fala: não vos inquieteis com a posse do ouro. Então ele vivia com a fé. Então era o trabalho no bem e a fé, e ia chegando provisões para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse pagar as contas dessa pequena igreja, e que ele pudesse muitas vezes ajudar a comunidade ali que ele auxiliava, né? Então, assim, por que eu estou dando todos esses exemplos? Porque no dia a dia nós estamos todos muitíssimos preocupados com a correria do dia a dia, né? Com as situações do dia a dia. E se a gente vai ter ou não dinheiro para pagar as nossas contas, nosso cartão e tantas outras coisas mais, né? Se a gente vai conseguir desenrolar as coisas. E nós temos que ter um planejamento, temos, mas nós também temos que ter fé. E nós também temos que ter o trabalho no bem, né? Então, assim, uma coisa precisa estar interligada com a outra para que tudo flua, né? Não adianta nós ficarmos nos preocupando demais e deixarmos de lado a parte que seria essa comunhão com Deus, né?
deixarmos de lado, deixarmos de praticar os ensinamentos do Evangelho que nos são dados todos os dias. Então nós precisamos interiorizar tudo que a gente aprende no dia a dia e tentar passar isso adiante, tentar levar para frente, né? Quando nós temos uma grande quantidade de pessoas na sociedade que são despertas, despertas para quê? Acordadas para quê? Acordadas para os ensinamentos de Jesus, para a verdade, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós tivermos uma grande quantidade de pessoas que estiverem acordadas para a verdade de Jesus, nós estaremos num mundo de regeneração e não mais de provas e expiações. Então nós temos que trabalhar por isso, né? Nós temos que trabalhar para não só praticarmos os ensinamentos de Jesus, mas para propagarmos os ensinamentos de Jesus para as outras pessoas, né? E aí você vai falar assim: onde é que eu vou achar isso? Bom, aqui a gente tem o Evangelho, né? E o que é esse Evangelho? Kardec pegou a essência, o principal dos ensinamentos de Jesus e traduziu para a gente de um jeito que a gente conseguisse entender. Deu exemplos para a gente práticos, para que a gente conseguisse entender como fazer isso, né? Mas vamos supor, eu não tenho um evangelho não, eu tenho a Bíblia em casa. Vai lá, pega os evangelhos, né? Pega lá, Mateus, Marcos, João, Lucas, leia. Tá tudo lá, né? Do mesmo jeito que tá aqui. Qual que é a diferença desse aqui para aquele lá? É que ele traduziu pra gente de um jeito que a gente conseguisse entender mais fácil, né? Essa é a única diferença. O ensinamento foi o mesmo. Jesus o tempo inteiro nos pregou o quê? O amor, né? Foi perguntado a Jesus: qual é o maior dos ensinamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E em seguida, amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: veja, você não tem como amar o próximo sem amar a Deus. E você não tem como amar a Deus sem amar o próximo, que eles são interligados. Então, nós temos que aprender a fazer isso valer, né? Quando a gente começa você vai pegar todo o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai desmembrar disso. Porque quando eu estudo a lei de amor, está relacionada a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu estudo o egoísmo, que é o pai de todos os males, está relacionado à falta de amor ao próximo e à falta de amor a Deus. Quando eu estudo a caridade, a necessidade da caridade material e moral, está relacionado ao amor ao próximo como a ti mesmo, ao amor a Deus sobre todas as coisas, né? Quando eu estudo a humildade, está relacionada ao amor ao próximo como a ti mesmo, ao respeito que a gente tem pelo outro, né? Então, assim, tudo que eu vou estudar, e se eu pegar aqui neste capítulo 17, que aliás eu adoro este capítulo, se a gente voltar um pouquinho, né, antes da parábola do semeador, nós temos bem assim, no último parágrafo do item anterior: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então, se eu pegar aqui, quem é o verdadeiro espírita? É aquela pessoa que está se esforçando para fazer o quê? Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque esta seria a transformação moral verdadeira. Esta seria eu domar as minhas más tendências. Vamos supor que eu tenho aquela vontade de fofocar. É uma má tendência. E eu estou trabalhando, se eu fofoco, eu não estou amando ao próximo, porque eu estou falando da vida do próximo, né? E eu não estou amando a Deus, porque se eu não amo o próximo, eu não estou amando a Deus. Então, como é que eu vou domar a minha vontade de fofocar? É uma mistura, né? Eu tenho que ter um pouco mais de indulgência, um pouco mais de amor para com o outro, um pouco mais de respeito, um pouco mais de humildade, de eu me colocar no lugar do outro e entender que todo mundo pode errar, né? Porque às vezes a gente acha assim, que as pessoas não podem errar. Eu posso errar, os outros não, né? Isso não é amor, quando a gente pensa assim, né? Às vezes a gente é muito rígido, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de perdoar. Por quê? Porque não trabalhamos o amor o suficiente ao próximo e a Deus, né?
E, consequentemente, às vezes eu tenho esse monte de más tendências, porque eu também não fiz a minha transformação moral, eu não fiz a minha reforma íntima, eu não me modifiquei. Eu não aumentei a dose de amor dentro de mim. Então, consequentemente, eu vou falar mal da vida dos outros, né? Não vou ser caridoso, eu vou ser egoísta, eu não vou ser humilde, tantas outras coisas mais. Eu posso ser uma pessoa agressiva, né? O que é, por exemplo, quando eu tenho um desejo de vingança? Quando eu tenho um desejo de revidar as coisas que me acontecem na vida? Isso é falta de amor, é falta de perdão, né? O perdão está relacionado ao amor, é falta de caridade, né? Aí você vai falar assim, Messênia, mas então eu tenho que deixar o outro fazer o que ele quer? Não é isso que eu estou falando, né? Eu não estou dizendo, ninguém está proibido de se defender, mas defender-se não é agredir o outro com vingança, são coisas diferentes, né? A defesa, você impede que o golpe te atinja, você se defende impedindo que o golpe te atinja. A vingança está relacionada ao contra-ataque, né? Bom, como é que nós estamos errando? Tá. Qual que é o fundamento disso tudo que eu estou falando, né? Nós temos que nos voltar para realmente praticarmos os ensinamentos de Jesus. Lembrando sempre do amor, colocando sempre o amor em tudo que nós fazemos, né? Nós precisamos aprender a amar mais. Lembrando que nós amamos o próximo como a nós mesmos e não mais do que nós mesmos, né? Então Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. E tem algumas pessoas que acreditam que amar ao próximo é fazer tudo por aquela outra pessoa se esquecendo de si. Tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Quando a gente foge do equilíbrio, tem alguma coisa que está errada e tem alguma coisa que vai dar errado, né? Então, a gente tem que trabalhar pelo equilíbrio. Eu vou amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E vou amar a Deus, né? Porque, veja, se o próximo é meu irmão, né? O próximo também é filho de Deus. Quem é pai e mãe aqui? Se alguém faz alguma coisa para os seus filhos, como é que vocês se sentem? Vira uma arara, uma onça, né? Agora imagina quanto que nós não fazemos para os outros filhos de Deus. Imagina se Deus fosse responder para nós da mesma forma que nós respondemos se alguém aponta o dedo para um filho nosso. Porque afinal de contas somos todos filhos de Deus. Então se eu estou apontando o dedo para alguém, eu estou dando o direito do pai desse alguém virar a cara para mim, pelo menos, né? Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus apontando o dedo para o meu irmão? Né? Vai ser no mínimo uma situação contraditória, porque eu tenho que colocar que esse meu irmão é filho de Deus também, né? Se eu amo a Deus, eu não quero fazer o mal para um outro filho de Deus, eu quero só fazer o bem. E se eu quero só fazer o bem, o que eu estou fazendo se não propagar os ensinamentos de Jesus? O que eu estou fazendo se não frutificar a semente boa na terra boa, igual o semeador fez? Né? Então a ideia é que todos nós possamos sair daqui fortalecidos na prática do bem, do amor, da caridade. A caridade, o princípio da caridade não é necessariamente financeiro. O princípio da caridade é muito mais amar, respeitar, perdoar, entender, ouvir, do que dar alguma coisa financeiramente para outra, né? Para outra pessoa, no caso, né? Então, que possamos todos sair daqui fortalecidos na prática do bem, na prática do amor, na prática dos ensinamentos do Cristo, na prática do Evangelho e na divulgação. Que possamos copiar um pouco o que os nossos irmãos testemunhas de Jeová fazem. Que possamos conversar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus para as pessoas. Porque somente quando tivermos
uma grande parte da nossa sociedade acordada para os ensinamentos de Jesus, é que nós poderemos estar verdadeiramente num mundo melhor, num mundo de regeneração. E todos nós temos que trabalhar por isso. Eu espero que todos nós possamos sair daqui também e levar a paz para os nossos lares e sairmos fortalecidos. E que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós.